grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma aula que nós nos propomos aqui a ministrar, e a você que também está nos acompanhando, que está aqui junto conosco justamente para que possamos aprender mais e mais da graça e do conhecimento de Deus, que nós possamos estar efetivamente de coração aberto para acolher aquilo que o Senhor tem a nos falar. Sempre gosto de dizer que a realidade do catecismo, toda a catequese cujo centro e finalidade é Cristo, né? Origem e fim de todas as coisas, tudo tem Jesus por centro, toda a catequese está centrada no Cristo. Então não se pode assumir uma realidade catequética, não se pode aderir a esta catequese se você não tiver uma experiência concreta com o nosso Senhor. Então por isso é que é importante que a gente busque efetivamente todos os dias, a todo instante, essa experiência com o Senhor, né? A realidade de dizer, eu vi o Senhor. Aquela experiência que a samaritana teve com Jesus naquele poço de Jacó, a experiência que Zaqueu teve com o nosso Senhor quando ele estava lá querendo subir na árvore para ver Jesus melhor, né? Então a experiência que Maria Madalena teve com Cristo ao ponto de querer abandonar a sua vida de pecado para estar com o Senhor, para estar mais perto dele. É necessário uma experiência autêntica com o nosso Senhor. Senão, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não vai passar apenas de um mero estudo, né? Uma aula sobre doutrina católica, mas que não é capaz de transformar a sua vida. Tudo parte do Senhor. É Ele quem vem com o seu convencimento, né? Ele quem convence mediante a ação do Espírito Santo. Então, que você possa, efetivamente mesmo, clamar do Senhor que Ele venha em teu auxílio, que Ele ilumine a tua realidade, a tua inteligência, que Ele coloque luzes, digamos assim, na tua inteligência, que foi criada por Ele, foi criada para Ele, foi criada para conhecer a Deus. Para que serve a nossa inteligência se não para conhecer ao Senhor? Para que serve a nossa vontade, que foi criada também por Deus, se não para buscar as coisas do alto? Então, que nós possamos efetivamente, com a graça de Deus, mediante a unção do Espírito Santo sobre nós, clamar mesmo nessa ação vivificadora, plenificante da graça de Deus e pedir para que Ele venha em nosso auxílio, porque somos pecadores, porque somos tão miseráveis. A nossa inteligência, por causa do pecado, ela é tão obnubilada, ela é tão, digamos assim, escurecida. É necessário que ela seja iluminada pela graça de Deus. Então, rezemos clamando a ação do Espírito Santo sobre nós, pedindo que Ele mesmo venha renovar a face da terra. Oremos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje mais uma aula, né, do catecismo. Não sei se você bem se recorda, né? Nós estamos assim trabalhando o catecismo, quem sabe até parágrafo por parágrafo, meditando, né, cada parágrafo, fazendo uma locução assim mais precisa sobre algumas realidades. Se você notou, nós ainda estamos falando no artigo 1, né? Aquela realidade que vai falar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós ainda não terminamos de falar sobre esta primeira realidade do credo, né? Do artigo 1. Na aula passada, por exemplo, se você evidenciar, já no parágrafo 5, né? Na aula passada nós finalizamos justamente o parágrafo 5, que falava justamente sobre essa realidade, o céu e a terra, né? Falávamos sobre a realidade dos anjos, né? O Cristo com todos os seus anjos, a realidade angélica existente, por exemplo, no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, bem como na realidade eclesial, né? Nós percebemos tudo isso ao longo do nosso estudo do catecismo,
na aula passada, se você bem assim se recorda, tendo em vista que o céu corresponde àquelas realidades invisíveis, né, as coisas invisíveis, e aí entra justamente a realidade angélica, a realidade dos anjos, e a terra, que corresponderia justamente ao mundo visível, né? A realidade, por exemplo, em que nós podemos evidenciar uma série de condições, inclusive com todas as criaturas. Nós fizemos, inclusive, uma locução aí sobre as criaturas em geral, né? Como o catecismo mesmo vai falar, a hierarquia que existe das criaturas, né? E hoje, especificamente no parágrafo 6, nós vamos falar de uma criatura em especial, né? Eu gosto até de dizer assim, o Senhor, Deus, ele criou todas as coisas, criou o céu e a terra, como nós percebemos no livro do Gênesis, né? Ele vai criar toda a realidade cosmológica, todo o cosmos, todo o universo, nós já falávamos sobre isso, e você vê esse relato da criação mencionado logo no capítulo 1 do livro do Gênesis, né? Ele vai criando os luzeiros, ele vai criando os animais, vai criando as plantas, vai criando as realidades marinhas, né? As realidades mais sombrias, até mesmo dos mares, tudo isso é criado, toda a realidade cósmica, digamos assim, é criado. Do caos, o Senhor faz, digamos assim, o cosmos, né? Então é tudo criado de forma ordenada. E Deus viu que era bom, né? Esta é a realidade que nós evidenciamos. Só que chega um determinado momento, no sexto dia, que o Senhor põe no paraíso o motivo dele ter feito toda a criação, né? A sua obra-prima, a sua realidade, digamos assim, máxima, podemos assim dizer. E aí ele cria o homem. Entende? Então, ele criou, digamos assim, se você bem compreender, o objeto principal de toda a criação, né? Podemos assim perceber a realidade do homem. E ele criou todas as coisas para depois colocar o homem ali para usufruir de toda a realidade criada, né? Então, esta é a condição. Tanto é que o próprio catecismo aqui, logo no parágrafo 355, né? No número 355, no parágrafo 6, ele vai dedicar justamente para falar a respeito da obra-prima da criação, que é o homem. Então ainda nós estamos no primeiro artigo. Sempre recordo, são 12 artigos do credo, nós ainda estamos no artigo 1, se você bem evidenciar. Então aqui logo no número 355 ele dá aí um resumo daquilo que será experimentado, que será vivido, que será refletido nos parágrafos seguintes, nos números seguintes. Você vai ver, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você vê isso no relato lá de Gênesis 1, 27. Você pode observar que no capítulo 2 do livro do Gênesis, a criação ela é relatada, inclusive, de outra forma, dando um enfoque maior à perspectiva do homem e da mulher, né? Nós vamos notar isso no capítulo 2. É como se fosse um segundo relato da criação, só que ele dá uma realidade mais, digamos, até quem sabe antropológica, né? Porque ele está trabalhando um pouco a realidade humana mesmo. Enquanto que no capítulo 1 do Gênesis a realidade da criação era cosmológica, né? Porque ele vai mostrar o relato ali de todo o cosmos, de todo o universo, todas as coisas criadas no âmbito das espécies, né? No capítulo 2 ele dá um foco maior na realidade humana. É um relato da criação também, só que mostrando como esta criação foi feita, né? Quando ele vai falar que tirou do homem toda a realidade a partir do barro, né? Soprou nas suas narinas um sopro de vida, né? O seu espírito de vida, e aí deu vida ao homem, se nós observarmos o relato do Gênesis, já no capítulo 2, se você bem evidenciar, né? E deste homem ele vai tirar a mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Interessante observar esse relato. Primeiro Deus viu que tudo era bom. Quando ele cria o homem, ele vê que tudo a sua criação é muito boa. Deus viu que era muito bom. Só que chegou um determinado momento que Deus percebeu que tinha alguma coisa que não era boa. E o que não é bom? Que o homem esteja só. E aí ele faz para o homem uma mulher idônea, né? Que seja para ser sua companheira. Nós vamos evidenciar toda esta realidade. E aí no número 355 ele vai dizer: o homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus.
em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher, e Deus o estabeleceu em sua amizade, ou seja, colocou ele inclusive no paraíso. Nós vamos perceber alguns pontos a serem evidenciados aí, né? Primeiro, a realidade da imagem de Deus. Em seguida, a constituição, se nós formos evidenciar, da formação, da união do mundo espiritual com o mundo material. É diferente, por exemplo, dos anjos. Os anjos não têm matéria, os anjos são puro espírito, já observávamos isso na aula passada. Da mesma forma, por exemplo, os animais, né? Os animais também não têm uma alma imortal, né? Como você observa no homem. Deus infunde no homem, desde o momento da sua concepção, uma alma imortal, unindo as duas realidades, material e espiritual, num único ser. Né? Diferente tanto dos anjos, que têm apenas uma realidade espiritual no seu ser, como nos animais, nos vegetais, né? Nos minerais, que apresentam basicamente uma realidade material no seu ser. A composição da alma, se assim pudermos observar dos animais, ela é uma coisa que se desgasta com o corpo. Tanto que quando o animal morre, acaba realmente, né? Um cachorro que morre, ele não vai ter uma alma imortal, entende? Diferente do homem. A alma, se a gente pudermos perceber, a alma animal, que é aquilo que anima o animal, né? Irá se corromper, se corroer com a sua carne por ocasião da sua morte. Entende? Então, isso é necessário que nós compreendamos. A gente vive um modismo, né? De que hoje quem são filhos são os animais, né? Pessoas deixam de querer ter filhos naturais pela realidade normal e natural de terem filhos humanos para não querer ter filhos humanos, mas querem ter filhos cachorro, né? Filhos pet, como se costuma falar. Né? E dando aquela impressão, a falsa impressão, humanizando aquilo que é animal efetivamente. Né? Então, é necessário que nós possamos compreender que essa realidade é completamente distópica. Né? Cada vez mais você percebe esse distanciamento das coisas de Deus e da realidade. Né? Essa distorção da realidade e da verdade que nós precisamos evidenciar. Então, quando ele fala no número 356, ele vai trabalhar justamente a realidade do homem que foi criado à imagem de Deus. E ele diz assim: de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. É interessante percebermos esta realidade. Inclusive, essas alocuções que foram dadas, que foram atribuídas, se nós observarmos, pelo próprio Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica, aproveitando a deixa para que você possa entender as notas de rodapé do Catecismo da Igreja, né? Ele vai colocar aí uma citação justamente também atribuída a Santo Tomás de Aquino, né? Lá na Suma Teológica, na sua primeira parte, bem como também esta realidade de que o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Você vai encontrar esta notação lá na chamada Gaudium et Spes, né? Alegria e esperança, se assim pudermos perceber, lá do Concílio Vaticano II, né? Se nós observarmos, ele também fala lá uma locução a respeito desta realidade, para que você possa ir evidenciando essas notações que são atribuídas aqui, e você pode também, por que não dizer, aproveito a deixa para que você possa ver a fonte primária de onde foi retirado esta citação, de onde esta citação foi retirada. E aí você vai percebendo aqui, quando ele vai dizer, só ele é capaz e é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Isso é tremendo. Ele é que foi chamado a compartilhar a vida de Deus, a participar, a ser partícipe da vida divina. Perceba esta condição se nós notarmos. Foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Qual é a finalidade do homem? Qual é a sua finalidade enquanto homem, enquanto pessoa humana? Né? É fazer um curso e conseguir um diploma para ser um bom cidadão e automaticamente ter um bom emprego? É casar-se? É ter filhos? Qual é a sua finalidade? Qual é a sua meta? Qual é a realidade para a qual você foi criado? E aqui o Catecismo responde. O homem foi criado para este fim. A realidade de conhecer e amar a Deus.
Conhecendo, inteligência, pelo conhecimento. Amar a Deus, vontade. Eu opto automaticamente por amá-lo, a partir do momento que eu o conheço. E a partir daí vivenciar a sua vida divina. Não é maravilhoso? O homem foi criado com este propósito. Alguns filósofos, inclusive cristãos, vão dizer justamente isso. O homem foi criado para passear com o Senhor à brisa da tarde. Você pode perceber que no Antigo Testamento, lá no Gênesis, você vai perceber justamente isso, né? Adão e Eva estavam no paraíso, tinham tanta intimidade com o Senhor que eles passeavam à brisa da tarde, né? Vivenciavam a vida divina. Eles tinham acesso, digamos assim, direto ao seu Criador. Isto foi perdido por ocasião do pecado original, que vamos ver mais adiante. Então você vai notar esta realidade que nós percebemos desde o livro do Gênesis. Foi para isto que o homem foi criado. E você nota no número 356 ainda, né? Quando ele vai falar uma realidade tirada, inclusive, de Santa Catarina de Sena, do seu livro, um livro maravilhoso que eu também recomendo vivamente que você possa vivenciá-lo, lê-lo, né? Refletir sobre ele, que é um livro de uma espiritualidade extraordinária, que é esse livro tirado de Santa Catarina de Sena, que é o diálogo, né? O diálogo que Santa Catarina de Sena tem com Deus Pai. Então é tremendo, né? Um livro que você vai observar que ela faz uma pergunta de 2, 3 linhas e aí a resposta, como se o pai estivesse respondendo para ela, dá um capítulo inteiro. Então vale muito a pena, recomendo vivamente a leitura deste livro, O Diálogo, né? Ele é um livro extraordinário também para a nossa espiritualidade e eu recomendo também justamente porque Santa Catarina de Sena, mesmo tendo sido analfabeta, mesmo nem sequer ter sido efetivamente uma religiosa, né? Era uma leiga, vamos dizer assim, mas ela é doutora da igreja, né? Uma das poucas mulheres doutoras da igreja, se assim pudermos notar. Então você vê aqui, olha, que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura, e vos apaixonastes por ela. Pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Ou seja, Deus nos criou e ao mesmo tempo nos criou dotados de uma capacidade de degustar o seu bem. Isto é tremendo, isto é fantástico percebermos esta realidade. E aí você percebe que Deus cria uma criatura que somos nós, altamente ínfimas, insignificantes, e ao mesmo tempo você vê o que ela vai dizer, vos apaixonastes por ela. Deus cria algo, esta criatura, e ele se apaixona pela obra criada. Nós vamos perceber esta citação. E mais adiante no versículo, ou melhor, no número 357, ele vai dizer ainda, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Essa condição personalística, se assim pudermos perceber. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. Né? É diferente das demais coisas criadas, as demais realidades criadas, todo o criado, né? Podemos assim dizer. Podemos considerar, por exemplo, uma planta como sendo uma pessoa, uma realidade de pessoa. Não podemos evidenciar um animal como sendo uma realidade de pessoa, né? Embora muitos ainda queiram elevá-lo a uma dignidade até mais alta do que a própria dignidade humana, né? Para você ver como a realidade ela é distópica hoje. As mesmas pessoas que apoiam o aborto são aquelas mesmas pessoas que ficam militando, né, contra o massacre, vamos dizer assim, das tartarugas marinhas no mar, por exemplo, né, quando estão ali morrendo na beira-mar. Né? Fazem essa militância, por um lado, para os animais, porém, não tem problema em descartar uma vida humana por ocasião do aborto. Então você vê como a realidade é um pouco distópica, ela é contraditória, se você perceber para essas pessoas. Então você nota que o homem, o ser humano, ele tem a dignidade de pessoa. E quando falamos em ser humano, nós também estamos falando na realidade do embrião. O embrião ali já foi concebido por ocasião de uma fecundação, né? O espermatozoide com o óvulo no ventre materno, né? Na realidade, ali na tuba uterina, e da tuba uterina vai ser alojado no útero, nós vamos perceber justamente essa realidade. Já tem ali uma dignidade de pessoa naquela vida embrionária. Naquele conjunto de células, já existe uma pessoa ali. Né? Inclusive a própria alma,
ela já está infusa ali. No ato da concepção já ocorre esta infusão. Então você já percebe esta condição, de modo que nós podemos notar ainda no número 357. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Um cachorro, por exemplo, não tem condições de amar a Deus, né? Como o homem, por exemplo, tem condições de amar o seu Criador. O cachorro não tem condições de amar. Essa possibilidade animalesca, se nós observarmos, é quando você vê que o animal ele se alegra, entre aspas, por você ter chegado em casa, né? É lógico que ele vai se alegrar. Você é quem põe comida para ele? Você é quem coloca água para ele beber? É lógico que ele vai fazer festa, não é? Então você vê que nem sempre é necessariamente decorrente daquela condição, porque ele me ama. Não. O animal não tem esta potência, a potência de amar, a potência de se doar para uma realidade mais elevada. Então você observa essa condição. Então você vê, por exemplo, aqui já no número 358, que ele vai dizer: Deus criou tudo para o homem, aquilo que falávamos no início. Toda a criação, até mesmo todos os planetas, toda a realidade foi criada para o homem. Mas o homem, ele também foi criado para quê? Para amar o seu Criador, para amar a Deus e para servi-lo. E oferecer-lhe toda a criação. Oferecer a Deus todo o criado. É o que você pode evidenciar aí, neste texto, nesta anotação que nós evidenciamos justamente aí dada por São João Crisóstomo em um dos seus sermões em relação ao livro do Gênesis. Ele vai dizer: quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? Eu faço questão de ler essas notas menores, né, que você pode observar aí, essas citações, porque são citações de santos. E são citações de uma espiritualidade tão elevada e, ao mesmo tempo, mesmo sendo de espiritualidade, tem muito a nos ensinar quanto à doutrina. Por isso que é importante nós meditarmos o que está escrito aí na nota, mais, com a letra até mais minúscula, né? Se observarmos. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É para ele que existem o céu e a terra, e o mar, e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita. Então Deus vai unindo toda a realidade do próprio universo para que ao fim de todas as coisas o homem esteja elevado e sentado à direita de Deus. Então você percebe esta realidade, esta condição, se nós observarmos toda essa analogia, né, que é feita aqui por São João Crisóstomo, que inclusive é um dos padres da igreja, né, o chamado Boca de Ouro, né? São João Crisóstomo era assim, conhecido na sua época, né, em meados ali do século IV para o século V, o Boca de Ouro. Então você vê justamente essa condição, chamado Boca de Ouro porque os seus sermões, as suas palestras, suas homilias, vamos dizer assim, eram extraordinárias, né? Tem obras e mais obras acerca do trabalho de São João Crisóstomo sobre a doutrina da igreja. Então você pode evidenciar aqui também toda esta condição. E você nota no número 359, na realidade o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Porque quem é o homem por excelência? O homem por excelência é Deus, que se fez homem, né? O Verbo estava na criação desde os tempos da criação, vamos dizer assim, antes mesmo de tudo o criado, ele já estava lá. E de repente, numa plenitude dos tempos, podemos dizer, na plenitude dos tempos, ele se encarna e se faz homem. Né? O Deus humanado, podemos assim dizer. O Verbo encarnado, se assim bem pudermos notar e observar dentro dessa Constituição, como diz aí a Gaudium et Spes, esse documento do Concílio Vaticano II. Né? Tudo se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. E aí você tem mais uma citação de um outro padre da igreja, chamado São Pedro Crisólogo, ele que também vai falar a respeito de toda esta realidade. Vale a pena você também
ler, você também mencionar toda esta condição quando ele diz: São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, ou seja, Adão foi criado pelo segundo Adão, que no caso é Cristo. Enquanto o verbo de Deus, ele estava com Deus, junto de Deus, né? Ele cria o primeiro Adão. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro. Então, a realidade da imagem e semelhança. O segundo estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. E assim se revestiu da natureza deste último. E dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. Pois o segundo é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. E se você notar, realmente, dentro dessa perspectiva, o verbo é sempre o primeiro, né? Se nós evidenciarmos. E ele nunca acabará efetivamente. Você pode observar justamente toda esta realidade, inclusive no número 360, quando ele diz assim: graças à origem comum, o gênero humano forma uma unidade, pois Deus, de um só, fez toda a raça humana. Se assim pudermos perceber, inclusive quando Pio XII, a sua encíclica Summi Pontificatus, também vai falar a respeito desta realidade. Vale a pena você também perceber esta constituição. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, nos garante que todos os homens são verdadeiramente irmãos. E isso você vê aí no Catecismo número 361. Esta é a realidade que nós observamos aqui da imagem de Deus, né? E agora no número 362 você vai notar essa realidade do uno de corpo e de alma e de corpo, né? Como nós observamos até mesmo aí uma citação em latim, que inclusive nós também podemos observar e evidenciar na encíclica de Pio XII também, uma outra encíclica chamada Humani Generis. Ele vai falar um pouco sobre essa realidade de que o homem ele é uno de alma e corpo, ou seja, a alma e o corpo na mesma pessoa humana, podemos notar, né? É o que ele vai dizer no número 362. E aí é interessante também observarmos algumas realidades acerca da alma humana, né? E das potências da alma, das realidades da alma para a qual ela de fato foi criada e foi infusa num corpo para dar um ânimo, né? Se a gente puder perceber toda essa constituição para dar ânimo, ânima, né? Podemos observar para a realidade humana. E ela apresenta uma propriedade muito importante, porque ela é imortal, né? Então a alma ela é dotada da realidade da imortalidade, né? Você vai perceber aqui, por exemplo, quando ele diz no número 362, a pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime essa realidade com uma linguagem simbólica. Você bem mesmo pode observar que o próprio catecismo da igreja, ele vai falar que a realidade que nós evidenciamos lá no Gênesis, né, é uma realidade puramente simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. É interessante notarmos, embora o catecismo fale, né, que a realidade do Gênesis ali é uma realidade simbólica da criação, para mostrar que o homem efetivamente foi criado por Deus, né? Aqui eu também faço um paralelo com relação à realidade do evolucionismo. Muitas pessoas, inclusive depois, tanto da teologia moderna, como depois da condição e da realidade dos iluministas, né? No século XVII, no século XVIII, nós vamos notando que, por vezes, a realidade do cientificismo toma conta de uma forma a querer, digamos assim, aniquilar os princípios da fé, né? E na tentativa de provar que o homem veio de uma evolução, inclusive por muito tempo se cogitou a possibilidade de que o homem viesse até mesmo do macaco, né? Diretamente do macaco. Se você puder perceber toda essa condição
do evolucionismo. E o que a igreja fala a respeito disso, né? Para começo de conversa, essa não é vamos dizer assim, a autoridade da igreja, né? A igreja ela não tem essa preocupação científica de como foi criado, se foi criado o universo por meio de um Big Bang, ou se foi Deus simplesmente que do nada, de fato, ele quis criar todas as coisas num só instante, né? Quer dizer, não importa tanto como foi criado. Para a igreja isto não tem muita relevância de como foi criado. Ela deixa essa realidade para os cientistas mesmo, né? Que os cientistas procurem desvendar este mistério de como foi criado. O que é inaceitável é que se diga que foi criado sem a presença de Deus, sem a participação do Criador. É que foi criado tudo do nada, como se fosse assim, ao acaso, né? Não criado do nada, mas ao acaso. Toda a criação foi criada por obra do acaso. Quem foi que fez tudo isso? Foi o acaso, né? Deu sorte o planeta Terra ter simplesmente sido criado numa órbita X que pudesse favorecer. Ela nem é muito quente demais, nem é muito frio demais, de modo a apresentar água na sua composição, apresentar determinados gases na sua composição atmosférica, de modo que propiciou a vida em um dado momento. Pense numa sorte que foi de o planeta Terra estar justamente numa realidade de uma órbita em torno de uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, e ela girando de tal modo, de forma tão bem cronometrada, tão bem administrada, para proporcionar o desenvolvimento da vida e muito mais, sustentar essa vida por milhões de anos, vamos dizer assim, né? Então, você vê que quem foi que fez isso? Não foi o acaso. Você vê mesmo que não tem lógica, né? Vivenciar uma realidade assim. Tem que ter um ato motor primário, tem que ter um motor imóvel inicial para dar prosseguimento a todas essas realidades, né? Como vai dizer Santo Tomás. Há uma necessidade de um motor imóvel, uma inteligência anterior a todas essas realidades, uma inteligência superior para desenvolver toda esta condição por todas as realidades no seu devido lugar, com todas as suas funcionalidades, com toda a sua harmonia, com todo o seu equilíbrio, né? Tantas coisas que nós podemos observar, agora que você percebe a realidade da engenharia genética, a complexidade que é o DNA humano, e quando você observa a união do espermatozoide com o óvulo numa fecundação, como é complexa essa união ao modo de gerar um novo código genético, e tem tudo para dar errado. Tem tudo para que haja malformações genéticas diante daquela criação, diante daquela concepção. É muito mais fácil, porque se é obra do acaso, então vamos jogar os dados, não é assim? E vamos ver se dá sorte. Vamos jogar os dados aqui, a união dessas duas células com aquele material genético para ver se dá certo, né? E, no entanto, o que acontece? É até raro dar errado. Que dá errado em alguns momentos, dá. Há uma má formação congênita, há uma má formação hereditária, por vezes aquele gene é trocado, né? Está trocado lá no ato da concepção, vai acontecer, mas é mais raro. Tanto é que os cientistas mesmo, quando vão atrás, eles vão dizer, gente, houve algo de diferente. O que foi que houve? O que foi que aconteceu aqui? Deu errado. É uma novidade, ou seja, não é algo comum dar errado. Então é óbvio que há uma inteligência por trás que impeça que haja simplesmente a união cromossômica nas células e acabe gerando, ao acaso, pessoas perfeitas do ponto de vista corporal, né? Orgânico. Não tem como ser ao acaso. Tem que ter algo por trás, uma inteligência superior que favorece o desenvolvimento das realidades criadas. Para nós cristãos, isso é muito natural perceber isso. E não tem problema nenhum em perceber se o mundo foi criado simplesmente por um estalar de dedos, da parte de Deus, digamos assim, ou se passaram-se 1000 anos, milhões de anos até o universo estar criado. Isso é irrelevante para quem é cristão. É problemático para quem é ateu. Porque a partir do momento que ele não consegue provar a evolução, ele tem um problema. Então vemos de onde? Ele é obrigado a crer no que ele não quer crer. Eu digo no que ele não quer crer, porque o ateu passa mais tempo falando de Deus, dizendo que Deus não existe, parece até que ele crê, né? Ou melhor dizendo, ele deseja que Deus não exista, né? Se assim pudermos perceber, o ateu tem muito essa realidade. Não é que ele não creia, ele não quer que Deus exista, né?
Assim como o devedor não quer que o credor exista porque vai cobrar uma dívida, né? Então, a realidade da presença de Deus exige uma responsabilidade nossa também, coisa que o ateu, por vezes, não quer ter. Você percebe tudo isso sendo evidenciado aqui nos números 365 e 366, se assim pudermos notar. Como, por exemplo, você nota logo no número 365. Observe. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles é que forma uma única natureza. Então, o corpo e a alma são intimamente unidos, não são duas naturezas, né? Mas a união das dois é que vai formar a única natureza humana, corpo e alma. Tanto é que Jesus, quando ele se encarna, né, no ato da concepção do Cristo no seio, no ventre da Virgem Maria, naquele momento é criada a Santíssima Alma de Nosso Senhor. A alma é um atributo, podemos assim dizer, humano, né? Ela é espiritual, mas um atributo puramente, vamos dizer, humano. E no ato em que Jesus é concebido no ventre de Maria, com o seu corpo, né? Vai tomar-se inclusive do corpo, do sangue, digamos assim, do material genético de Nossa Senhora, né? Para a concepção ali da humanidade de Cristo, Deus mesmo vai infundir ali uma alma em Nosso Senhor, vai criar uma alma em Cristo, a Santíssima Alma de Nosso Senhor, né? Então você percebe esta realidade. Esta alma, ela é propriamente da natureza humana. Entende? Então você percebe o que o autor aqui, no Catecismo, ele vai falar. No número 366 vai dizer, a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Cada alma é diretamente criada por Deus. Se assim bem pudermos perceber, como diz o Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis. E ele vai dizer assim, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Se você está com o seu catecismo, eu convido você, se você puder, até a grifar este parágrafo, porque quando chegarmos no final do credo, nós vamos voltar a falar sobre essa temática, né? A ressurreição da carne, podemos dizer assim. Então, nós vamos voltar a falar sobre esta união do corpo com a alma, porque a morte separa estas duas condições, mas a ressurreição, ela irá reunir, digamos assim, né? Por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. Diz lá a primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ver se eu consigo ser claro aqui nesta explicação, né? Se nós percebermos aqui, por exemplo, quando nós falamos de espírito, alma e corpo. Corpo é a realidade material, podemos dizer assim. A alma é a realidade espiritual, podemos assim observar, né? A alma é espiritual justamente porque ela não tem corpo, né? Mas podemos evidenciar, como observamos aqui, ela é a forma do corpo, como nós notamos aí no número 365. Mas se notarmos essa realidade de espírito, quando ele vai falar, é como se o espírito ele estivesse na intimidade, digamos assim, da alma, né? O espírito é algo assim mais íntimo ainda do que a própria alma, se nós assim pudermos perceber. Quem gosta muito de falar sobre essa realidade é Santa Teresa d'Ávila, né? Quando ela vai falar lá do seu castelo interior, das suas moradas, né? Nós vamos percebendo aí as 7 moradas de Santa Teresa. Você vai perceber que a última morada, que é a 7ª morada, né? É quando a realidade daquele santo, daquela santa, já está vivenciando uma realidade de uma contemplação mística bem mais elevada, né? Costuma-se dizer, alguns exegetas, alguns místicos, aliás, alguns autores espirituais, vão costumar dizer que nessa fase a alma já não peca, nem pecados veniais, né? Existem algumas teorias com relação a esta condição. Mas só para você observar que a 7ª morada é como se você tivesse encontrado lá dentro, na intimidade da sua alma,
digamos assim, o quarto nupcial, em que você de fato vai estar vivendo uma realidade de união, como quem está unido a um esposo. Entende? A união é tão íntima, então o espírito, aquilo que é espírito, quando ele vai falar aqui, é aquilo que está na mais alta intimidade da tua alma, que nem você tem acesso, né? Só na visão de Santa Teresa d'Ávila, só os santos de sétima morada teriam acesso a esta realidade tão perto de Deus, assim que já está no cerne da tua alma, na realidade mais íntima do teu ser, que tantas vezes nós não temos acesso, mas que lá está toda a nossa realidade de vida, toda a nossa verdade se encontra lá dentro, porque lá está Deus, né? Se você puder evidenciar. Inclusive, Santo Agostinho também vai dizer algo que eu acho extraordinário. Ele costuma dizer assim: Deus é mais elevado do que aquilo que há de mais elevado em mim, e é mais íntimo do que aquilo que há de mais íntimo em mim. Você tenta entrar na intimidade do seu ser e você vai entrando, chega um momento que você não consegue mais, mas ainda tem mais para ser adentrado. É Deus que tem acesso ali. É isso que podemos chamar aqui, nesta realidade, nesta linguagem, de espírito, né? É a realidade mais íntima que você pode encontrar dentro da alma. E tem muito a ver com Deus, se assim bem pudermos perceber, né? Quando diz que Deus sopra, né, um espírito, podemos assim dizer, dentro dessa realidade. É como se fosse assim a vida da alma, né? Enquanto que a alma é a vida do corpo, o espírito, que está na intimidade da alma, é a vida da alma, né? De acordo com alguns autores espirituais, né? Nós temos aí alguns autores que eu também posso recomendar. Você também pode, inclusive, tomar nota se você quiser, né? Tem um autor chamado Adolf Tanqueray, né? Que é um autor que trabalha um compêndio de teologia ascética e mística, que é muito rico, inclusive, para fomentar a nossa espiritualidade também, até aprofundar essa realidade espiritual. Adolf Tanqueray, né? Tem também o padre Reginald Garrigou-Lagrange, que também é excepcional. Ele, para se ter uma noção, ele foi, inclusive, referência nos estudos de Bento XVI e São João Paulo II, né? Se brincar, ele foi até professor de Bento XVI e São João Paulo II. Reginald Garrigou-Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, é outra referência que eu trago para vocês. E tem também um autor muito bom, que eu gosto bastante também, que é o padre Antônio Royo Marín, esse é espanhol, né? Teologia de la Perfección Cristiana, ou Teologia da Perfeição Cristã. Já tem uma tradução em português, né? O original, pela Bach, é em espanhol, mas a tradução em português já existe aqui no Brasil, também é extraordinário. Padre Antônio Royo Marín, que também utiliza Reginald Garrigou-Lagrange, que é francês, ele utiliza como referência, tá? Só para vocês fazerem aí esse adendo dentro dessa formação que nós estamos tendo aqui sobre essa realidade. Continuando aqui, você vai dizer, olha, número 367, ele vai falar sobre esta realidade do espírito, né? Que o homem está ordenado desde sua criação para o seu fim sobrenatural, ou seja, tudo aquilo que nós perdemos por ocasião do pecado original, né? Nós tínhamos algo antes do pecado original, no entanto, nós perdemos. Nós vamos ganhar muito mais do que aquilo que perdemos. Percebe? Nós vivenciávamos, por exemplo, a realidade da amizade com Deus, por ocasião do paraíso. Por ocasião do pecado original, nós perdemos esta amizade, né? Nós perdemos esta realidade de poder ver a vida de Deus, vivenciarmos a realidade mesmo da vida de Deus, né? No entanto, o que nós tínhamos era uma alegria por experimentar a vida de Deus. A alegria que tínhamos, né? Só que agora, por ocasião de Cristo, que realmente veio nos resgatar, nós já estamos o quê? De certa forma, a vivenciar até mesmo a sua glória, sermos participantes da sua glória, não apenas da sua vida, conhecedores da sua vida, mas estarmos adentrados na sua glória. Então, o que nós vamos ganhar, ou o que nós ganhamos por ocasião da redenção de Cristo, é muito maior do que aquilo que perdemos por causa do pecado de Adão. Por isso, na Vigília Pascal, no canto do Exulte, né, tem um momento em que você vai dizer: ó, feliz culpa de Adão que ousou merecer tal perdão, né?
com o pecado que aconteceu ali naquela condição de Adão e Eva, houve algo de muito mais extraordinário que aconteceu, de uma redenção tão extraordinária que nós passamos a ganhar muito mais do que aquilo que perdemos. Né? Nós vamos notando esta realidade. Quando você chega no número 369, você percebe aí a realidade quando ele vai dizer do homem e mulher os criou, com igual dignidade, inclusive. Você percebe que há uma igualdade, até mesmo, e uma diferença queridas por Deus. Se você perceber, ele diz o seguinte no número 369. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Ser homem e ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica igualdade à imagem de Deus. Em seu ser homem e seu ser mulher refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Você pode notar esta realidade quando ele coloca aí no número 369. Inclusive, ele mostra uma certa complementaridade, né, dentro desta constituição. A complementaridade que vai ser evidenciada um para o outro, uma união. Né? Os dois serão uma só carne. É isso que podemos perceber dentro dessa visão. Você nota, inclusive, que quando Deus cria a mulher e tira do homem, né? Como nós podemos perceber, aquela realidade que nós vemos no Gênesis, de que o homem cai num sono profundo e Deus tira da costela a mulher para ali ser a companheira, né? Isso está lá escrito lá no capítulo 2 do livro do Gênesis. Você pode notar em Gênesis 2, 23, quando Adão exclama, é osso de meus ossos, carne de minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu, de mesma humanidade. Percebe? Agora eu encontrei alguém que de fato me é idônea. E muito mais que isso, ela me complementa. Né? É natural, faz parte da natureza humana esta complementaridade entre homem e mulher. Né? Esta realidade de onde da sua união você vai perceber o maior milagre que existe. Né? Um dos maiores milagres que podemos evidenciar que é a concepção de alguém. Né? Então você nota que quando da união do homem com a mulher, ambos desta união fazem parte, vamos dizer assim, da ação criadora de Deus. Não é verdade? Porque daquela união, e quando você observa que acontece um processo de concepção, de fecundação, algo de sobrenatural acontece naquela fecundação. Daquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, e você pode perceber que são milhões de espermatozoides, né, que atravessam toda a região do canal vaginal até a constituição do colo do útero, né, passando até chegar à tuba uterina, onde aquele óvulo, vamos dizer, está lá esperando. Apenas um espermatozoide entra, vamos dizer assim, depois cria-se uma camada protetora no óvulo para que não aconteça mais de nenhuma penetração, podemos assim dizer, né? Você nota que aquela constituição vai gerar um material genético, todo um processo de constituição, e naquele momento orgânico que acontece, naquela realidade biológica que acontece, algo de sobrenatural se evidencia. É criado neste exato momento uma alma imortal, que nunca morrerá. É extraordinário percebermos isso. É criado algo que nunca morrerá. Ela não chega a ser santa, é beata apenas, né? Corbella Petrillo, né, lá da Itália, ela costumava dizer justamente isso. Nascemos e jamais morreremos. Justamente por isso. Porque, uma vez criada a alma, essa alma não vai voltar à não existência. Ela vai existir para sempre. Até mesmo a realidade dos fetos que foram abortados, dos embriões que são abortados, por vezes, na maioria das vezes, em abortos ocultos. A mulher, às vezes, nem nota que com aquele sangramento teve um aborto. Né? Às vezes mediante medicação ou não, mas aquela realidade, de fato, ali, naquele embrião, que já tem uma alma, aquela alma jamais morrerá.
É um mistério tremendo que nós evidenciamos. E aí você percebe mesmo, quando chega no número 372, ele vai dizer: o homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, osso de meus ossos, e complementaridade enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Quando ele vai dizer, em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos, se assim bem pudermos perceber, enchei a terra. Né? Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. De forma única. Muito mais do que qualquer outra realidade reprodutiva em qualquer espécie. Porque não é em nenhuma outra espécie, apenas na espécie humana, que é infusa ali, é criada e infusa, na mesma hora, no mesmo instante, uma alma imortal. Então nós podemos perceber esta constituição. Isto, tendo em vista, ainda estamos falando aqui do milagre da criação, se assim pudermos perceber, que Deus criou efetivamente o homem dentro de toda essa constituição. E daí a responsabilidade deles, né, homem e mulher, para com o mundo que Deus lhes confiou. E aí chegamos ao número 374, quando nós podemos observar aí que o homem foi posto no paraíso. Interessante observarmos esta condição também aqui, né? Ainda estamos naquela fase, digamos assim, da criação em que o homem ainda não tenha pecado, né? O homem ainda não pecou. Ele ainda mantém aquele estado de pureza original, o estado de santidade original, de justiça original, que nós observamos que o catecismo também vai falar. Aquilo que nós podemos chamar, inclusive, da chamada graça santificante, que está infusa, digamos assim, no homem por ocasião da sua criação, né? E aí, mais uma vez, a realidade dos evolucionistas que insistem em falar de como o homem efetivamente foi evidenciado, né? Se veio de um primata, se veio de uma condição, digamos, de uma espécie inferior, né? O fato é que a ciência, até hoje, por mais que ela venha com essas teorias, mas até hoje a ciência não pôde provar uma propriedade que eles tentam provar há muito tempo, que é a chamada propriedade da especiação. O que é essa propriedade? É uma propriedade que diz que uma espécie possa evoluir em outra, né? Ou seja, você vê, por exemplo, a realidade de um primata, e aquele primata, ele é da ordem dos primatas, né? É diferente, por exemplo, quando você evidencia uma família, digamos assim, de macacos que pertencem a esta ordem, né? Mas daquela realidade não pode surgir, isso não foi provado até agora, que possa surgir daquela condição uma espécie igual evoluída ao ponto de raciocinar, de pensar. Entende? O que muitas vezes podemos observar é a evolução da mesma espécie em uma espécie mais evidenciada, mais evoluída, né? Como antigamente, por exemplo, logo no tempo mesmo das catacumbas do século I, do século II, costuma-se evidenciar os aspectos arqueológicos de que a realidade do homem daquele tempo era de uma altura aproximadamente de 1,50 m. 1,60 m já era considerado alto. Você percebe que isto mudou com o tempo, né? Em que hoje você vê pessoas de 1,80 m, 1,90 m, até 2 metros de altura. Mas na época das catacumbas você não via esta condição. Fala do século I, século II. Isso de acordo com alguns achados arqueológicos, né? Então há uma possibilidade de um processo evolutivo dentro da mesma espécie, mas não uma espécie evoluir tanto ao ponto de se tornar outra. Isto ainda não foi provado, podemos assim dizer, no âmbito da ciência. E se for provado, qual é o problema para nós cristãos? Né? Qual é a relevância? É indiferente, desde que não se exclua Deus desse processo criacional, né? Como do mesmo jeito, quando o próprio catecismo vai falar e a própria escritura vai dizer com relação à criação do homem, de que Deus tirou o homem do barro. Eu vou dizer que Deus não tem poder para tirar o homem do barro, pegar o barro, modelar efetivamente? A teologia, por vezes, né,
moderna até vai dizer que o barro, porque o barro é moldável, o homem é capaz de ser moldado, o homem vai virar pó, e por isso essa simbologia, né? E é provável, é possível que se trabalhe com essa simbologia. Mas pela fé, eu devo duvidar que Deus não tenha essa capacidade de tirar do barro o homem, modelá-lo com as suas próprias mãos, supondo, vamos dizer? Entende? Mesmo que seja uma realidade simbólica, mas é necessário que nós compreendamos que Deus é o criador de todas as coisas. E o evolucionismo, por vezes, apesar de tentar provar um fato, né? Provar um ponto, por vezes ele quer fazê-lo com outros propósitos, com outros fins, para atestar a inexistência do Criador. Né? Então é preciso compreendermos esta realidade. E nós notamos isso aqui no número 374, quando nós vemos aí, o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação de Cristo. Você percebe justamente essa realidade que falamos, né? O homem foi criado, veio a realidade do pecado, nós perdemos muito. No entanto, iremos ganhar muito mais do que aquilo que perdemos. E olhe que quando o homem foi criado e ele vivia justamente esse estado de santidade, né? Era um estado realmente de uma realidade bastante elevada, digamos assim. Né? É o que nós vemos no número 375. Ele vai dizer, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, mais uma vez observando aqui que o catecismo fala da linguagem bíblica como sendo um simbolismo, né? Até mesmo porque no Gênesis a linguagem realmente é tendenciosa para esta realidade e condição. Mas veja bem que mesmo interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Então ele vai considerar aí a existência dos nossos primeiros pais. É o catecismo que está falando. Adão e Eva. Né? Os teólogos modernos, né, ou teóricos, por vezes, vão dizer que Adão e Eva nunca existiram, né, enquanto pessoa. Vão falar de uma espécie de monogenismo, né, de poligenismo, várias teorias de desenvolvimento da civilização, né, de que existiram vários grupos e várias comunidades que foram criadas ao mesmo tempo, de repente surgiram essas condições e assim o mundo foi sendo povoado. Né? Tudo isso muitas vezes para negar que existiram Adão e Eva, que existiram os primeiros pais. Mas independente de qualquer coisa, tem que ter acontecido a existência de um primeiro homem e de uma primeira mulher. Pode ter durado assim segundos, né? Mas um primeiro homem, uma primeira mulher existiu para que pudessem realmente coabitar e, consequentemente, povoar a Terra. Né? E muitos ainda questionam a realidade, por exemplo, de como foi que surgiram os outros. Todos eram filhos do mesmo pai, né? Quem era mulher de Caim, por exemplo, que era filho de Adão e Eva. Quem era a mulher de Caim, se não alguém, filho, ou filha no caso, dos próprios pais de Caim, ou seja, uma irmã dele, quem sabe. Né? Numa época em que a constituição genética ainda não havia sido evidenciada, as malformações genéticas ainda não haviam começado a acontecer por causa das realidades parentais de cruzamento. Né? Então você percebe isso. Essa realidade parental só vai surgir mais evidentemente na frente quando efetivamente os códigos genéticos da espécie humana começarem a ficar tão complexos que você realmente vai perceber algumas anomalias por ocasião de realidades de incesto. Né? Mas no início, tais anomalias ainda não existiam. Seria uma teoria que poderíamos observar. Né? Então você nota isso aqui quando ele fala número 374, 375, inclusive, quando ele diz aí no número 376, né? Você vai perceber quando ele diz, pela irradiação dessa graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. E é interessante percebermos isso. Já mencionei em algum momento aqui, vale a pena nós relembrarmos de que no início de todas essas realidades, no início da criação, podemos dizer assim, né, a igreja ensina que o homem era dotado de dons
chamados, inclusive os próprios padres da igreja mesmo falam, né? Dons chamados de dons preternaturais, né? Esta é a realidade que falamos aqui no número 464. Ou melhor, no número 376, a citação está lá embaixo na nota de rodapé, no número 464. Ele vai falar de que o homem foi criado não devendo nem morrer e nem sofrer, né? Não morrer não no sentido assim de que a morte não iria acontecer. A morte poderia até acontecer, mas ela não seria dramática como nós enxergamos hoje a morte, como nós entendemos a morte. A morte aconteceria como uma, digamos assim, uma passagem, né? Um salto para participar mais de forma mais eloquentemente, de forma mais íntima do Criador, né? A morte seria justamente essa passagem bem mais nítida, e a própria condição humana perceberia isso, de modo que seria o desejo dele passar por essa experiência. Com o pecado original, isso vira tragédia, né? A morte passa a ser, para a realidade humana, passa a ser algo trágico, né? Algo que leva ao luto. Mas antes do pecado original, isso não era dessa forma que era visto, né? O homem, ele poderia morrer, mas não enxergaria a morte como nós enxergamos, com essa realidade trágica mesmo. Você nota a realidade da vida dos santos, né? Quando os santos estão para morrer, por exemplo. Você vê que tem alguns santos que morrem até com um semblante de alegria no rosto, porque se percebem mesmo que vão se encontrar com Deus. Tem aquela certeza de que finalmente vou me encontrar com o meu Senhor, né? Vou me encontrar com o amado, na linguagem de São João da Cruz. Vou me encontrar, como diz, eu estou vendo a glória de Deus, como disse Santo Estevão, prestes a ser morto perante toda a realidade judaizante, a mando de Saulo, né, que nós vemos nos Atos dos Apóstolos. O próprio Santo Antônio de Pádua, quando para morrer, eu estou vendo a glória de Deus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, da mesma forma, com aquele fogo ardente no coração de amor pelo Senhor, desejo de encontrar com o Senhor. São Paulo, que antes de morrer, no seu discurso, nas suas cartas, você vai percebê-lo mesmo dizendo: quisera eu estar com o meu Senhor, de me desprender deste corpo para estar com o Senhor, mas o Senhor ainda me quer por aqui. Então, devo fazer jus a esta missão. Então, o desejo dos santos de se encontrar com Deus, né? Quer dizer, São Francisco mesmo enxergava a morte como uma irmã. Perceba, né? As imagens de muitos santos, você observa que tem uma caveira, um crânio, né? Nos seus pés, você notar, porque a morte era algo que, de fato, era como uma amiga, né? Para muitos santos, quanto Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Assis, nós vamos perceber, né? Quando você olha uma imagem assim, que tem um crânio aos pés, você vai ver que é porque realmente é como se fosse quase como uma devoção, vamos dizer assim. Aquela experiência, porque seria ela o último obstáculo a ser ultrapassado para chegar ao Criador, né? E é um obstáculo, de fato, a ser vencido, quando nós vamos poder dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Né? Como nós percebemos São Paulo também se referindo assim. Morte, ó morte, onde está o teu galardão? Onde está a tua vitória? Né? Porque morrendo, eu encontrarei a vida plena. Né? Como Santa Teresinha vai dizer, não morro, entro na vida. São Padre Pio de Pietrelcina vai falar: eu vou ali fazer uns estragos. Né? Então você vê, por ocasião da morte, vou fazer muito mais bem, né? Estando na eternidade, do que agora, enquanto estou neste mundo. Então você vê que a morte, antes do pecado original, ela de fato era algo assim de contemplação do Senhor, né? E da mesma forma o sofrimento, não tinha condição para o sofrimento. O homem não devia nem morrer, nem sofrer. Um dom preternatural, a realidade da imortalidade nesse sentido, da impassividade, ou seja, nada faz com que o homem sofra, o homem não padeceria, né? E aí você percebe que outro dom preternatural que podemos evidenciar aqui, o catecismo vai dizer, a harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, ou seja, o homem está bem consigo mesmo. Por causa do pecado original que vamos falar na próxima aula, houve uma desordem aí. O homem não está bem, não está conformado consigo mesmo. Sempre tem algo como se estivesse faltando. É uma inconformação à sua própria condição, né? Como se tivesse faltando algo.
dentro desse processo. E aí você vai notar justamente toda esta realidade e condição. E ainda por cima, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado de justiça original. Existia harmonia nas coisas criadas, entre as coisas criadas e o primeiro casal, né? Com o pecado original, até mesmo a criação entra em desordem, né? Para você ver a gravidade do efeito espiritual danoso que o pecado original acabou acarretando para toda a criação, não apenas para a humanidade, se notarmos. E aí no número 377 você pode ainda observar o domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início, realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. O homem tinha condições de dominar-se a si próprio. Conceber, vamos dizer assim, a alma unida ao corpo, né? A mesma natureza humana, em que você perceberia que a alma domina o corpo e não o inverso. Hoje, por vezes, é o corpo que domina a alma. Se nós observarmos, o corpo faz o que quer, né? Então, a alma não tem domínio sobre as realidades corpóreas, sobre as realidades orgânicas, sobre as realidades biológicas do corpo. Então, isso foi perdido por ocasião do pecado, ele vai colocar. Por isso que ele vai dizer aqui no número 377, o homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência. Eu quero pegar, inclusive, aqui, e você pode ler aí comigo a primeira epístola de São João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, e aí sim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Essas três realidades: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. A concupiscência da carne, né? Que nós vamos evidenciar aquela realidade mesmo dos prazeres carnais, né? A realidade da comida, da bebida, do sexo, da droga, né? Que causam certos prazeres e que fazem com que o corpo fique escravizado a essas realidades. Ou seja, a alma não consegue dominar o corpo nesse sentido, né? Essa concupiscência da carne, que nós vamos voltar a falar um pouco melhor sobre isso na próxima aula. A concupiscência dos olhos, que é outra realidade que você pode evidenciar, o olhar, né? O querer, o possuir as coisas, né? Aquilo que Satanás, com Jesus lá no deserto, leva Jesus assim até o alto e mostra toda uma imagem dos grandes reinos. Tudo isto será teu se você se ajoelhar diante de mim, né? Então você vê essa realidade da concupiscência dos olhos, mostra para o próprio Jesus todos os reinos do mundo, né? Assim somos nós por vezes. Somos cativados pelo olhar, do ter, do possuir as coisas, a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, que é a realidade, mesmo o nome já está dizendo, a própria soberba, né? A superbia vitae, vamos dizer assim. A própria soberba de querer ser como Deus, de querer se igualar a Deus, né? De querer achar que você se basta a si mesmo e não depende do Senhor, né? A soberba da vida, que a primeira carta de São João aqui vai colocar e que nós podemos ver isso lá no Gênesis, se nós formos ver. Nós vamos evidenciar isso mais adiante. Mas aqui você percebe justamente, ele vai falar dessas três realidades, a tríplice concupiscência. Note bem, o homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, ou seja, a concupiscência da carne, né? Santa Teresa d'Ávila, inclusive, em um dos seus poemas, ela fala muito sobre isso, né? Prazeres não quero, meu Jesus ausente, que tudo é tão triste a quem tanto sente. Ou seja, para quem sente prazer demais, para quem sente muitos prazeres, quanto mais prazer você sente, menos tolerância ao sofrimento você tem. Por isso que a igreja, pedagogicamente, lida muito com a questão do jejum, a questão da abstinência de carne, realidades da obediência, porque isso é realmente domesticando as nossas realidades corpóreas, né? Para que nós aprendamos a vivenciar um mínimo de sofrimento, porque o mundo moderno não quer mais viver sofrendo, não quer mais sofrer, né? Foge da dor e busca o prazer. Esse é o lema do homem moderno. Foge da dor e busca o prazer. É ou não é verdade? Quem gosta de sentir dor?
não é? Quem gosta de sentir prazer? Se você parar para observar, todo mundo, né? A tendência natural é justamente essa. E aí, quanto mais prazer você sente, menos tolerância à dor. Por isso Santa Teresa diz, para quem tanto sente, tudo é tão triste, tudo é entediante. Para quem vive sentindo prazeres, para quem vive mergulhado no sexo, vive mergulhado na bebida, na droga, uma unha encravada é motivo para o mundo desabar. É ou não é verdade? A tolerância ao sofrimento vai caindo, qualquer coisa é motivo de choro e de ranger de dentes para aquela pessoa. Porque sente para uma realidade somente de conforto. Ela não está acostumada à dor. E isto fragiliza a alma humana. Isto fragiliza a você mesmo, enquanto pessoa. E aí, por isso, ele vai dizer, o homem estava intacto e ordenado porque livre da tríplice concupiscência. Ele estava livre antes do pecado. Submete aos prazeres dos sentidos. Aos prazeres e à cobiça dos bens terrestres, ou seja, a concupiscência dos olhos, a coisa do olhar, né? E a autoafirmação contra os imperativos da razão, ou seja, se autoafirmar como quem está ali simplesmente por condição mesmo de soberba, né? Se assim bem pudermos perceber. E nós notamos aí, para finalizarmos, né? O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. É interessante percebermos. Deus coloca o homem no jardim, como nós notamos aí no número 378, onde é que Jesus ressuscita? No sepulcro lá que está vazio, Jesus aparece primeiro para Maria Madalena e aparece como um jardineiro, né? Ela vê como se fosse um jardineiro, vamos dizer assim, como se Jesus estivesse de fato num jardim. Ou seja, a nova criação ali em Cristo. Não é maravilhoso quando você começa a fazer esta leitura alegórica da Sagrada Escritura, né? O homem foi criado e posto num jardim. Jesus, ressuscitado em sua nova criação, apareceu também num jardim, se assim pudermos perceber lá em Jerusalém, né? Então nós percebemos essa constituição. Lá vive, engraçado observar esse final, lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Ou seja, lembrando agora São José Maria Escrivá, né? São José Maria Escrivá ele vai falar justamente isso. O homem foi posto no jardim para cultivá-lo, né? Ou seja, o trabalho, ele não é, como diria São José Maria Escrivá, não é uma penalidade, né? Como o Gênesis vai dizer. Você agora, para poder ganhar o seu pão, vamos dizer assim, você terá que viver do trabalho, né? Mas se você notar, o próprio catecismo mesmo vai falar que o trabalho não é uma penalidade. Ou seja, o homem lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2,15, antes mesmo do pecado. O trabalho já existia para que o homem pudesse cultivá-lo e guardá-lo. Cultivar o jardim, guardar aquele jardim, ou seja, o trabalho não era uma penalidade. Né? O homem é que passou a enxergar como penalidade após o pecado, mas o trabalho era algo para te tornar participante também da conservação da criação. É maravilhoso percebermos toda esta realidade, né? Até o momento em que acontece de fato a queda. E aí nós já vamos observar isso na próxima aula, o parágrafo 7, que será justamente referente à queda. Você tem aí os resumos do número 380 ao número 384, para que você possa também observar esta realidade, vivenciar, estudar efetivamente, se inspirar também pelas coisas do alto e buscar efetivamente a santidade. Possamos entregar à Virgem Maria esse nosso momento, que essas palavras, esse momento de formação, que a leitura do catecismo possa realmente repousar no teu coração, possa semear-se no teu coração, possa frutificar todas as realidades que precisarem ser vivificadas na tua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.